sem saber que... Muito boa noite, muita paz. Boa noite. O tema hoje é provável que muita gente nunca viu falar. É o mandamento de Maria. Você sabia que Maria tem um mandamento? Nossa Senhora, o mandamento de Maria. Você sabia que tem? Não, de Maria, só de Maria. Se eu vou falar que você vai saber. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando do Cristo, o item 4. O papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio dar cumprimento às profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim no reino dos céus. Se bem que a terra também faz parte do reino dos céus. Tudo é reino dos céus, todo o universo, né? Mas ele está querendo distinguir o período em que a gente está encarnado, só para facilitar a compreensão. Veio ensinar-lhes o caminho que conduz a esse reino, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se a respeito de muitos pontos a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para apanhar o sentido oculto de certas palavras suas, era necessário que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave. E essas ideias não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. A parte religiosa fala da parte moral. A ciência fala da obra de Deus como um todo. Tudo é obra de Deus. No passado, os equívocos da religião tradicional fez com que a ciência se afastasse da religião. A doutrina espírita mostra que a gente tem que aprender as duas coisas. Emmanuel, ele fala que nós precisamos de duas asas para ascender aos céus. A da inteligência e a do sentimento. Você pega uma ave qualquer, corta uma asa dela, não voa. Tem que desenvolver as duas asas. Os espíritos nos falam também que o conhecimento das ciências do mundo pode nos levar, no plano espiritual, se nós tivermos merecimento e sentimento de amor, se cultivarmos a fraternidade, a gente às vezes aprende numa hora lá o que numa vida inteira a gente não aprende aqui. Ou seja, aprender tudo é muito importante. O mandamento de Maria. Maria, mãe de Jesus. Uma coisa que me encanta é a generosidade das mães em geral. Não só das mães humanas. Esses dias a mulher via um programa de animais e viu lá os elefantes brincando com o filhotinho na água. Não sei se alguém viu. E quando tinha que sair, todo brincando com ele como se fosse uma criança mesmo. E quando ele tinha que sair, ele estava com dificuldade, vieram vários elefantes, sei lá se macho, se fêmea, e com as trompas elevava ele para tirar ele e colocar lá no seco. E a mãe vinha de lá com as orelhas toda aflita, como toda mãe faz, né? É o filhinho, né? E assim a gente vê às vezes nos animais tanta ternura que às vezes nem nos humanos sempre é normal. Claro que há mães maravilhosas, né? Mas muitas não amadureceram ainda para essa tarefa tão sagrada que é a da maternidade. Jesus é um mestre sábio, tolerante e bom. Ele veio para nos falar das leis de Deus. Quando nós aprendermos a conhecer e aplicar os seus ensinos, a sua doutrina, nós vamos nos harmonizar com as leis cósmicas. O universo é moral. Todo erro que a gente faz para com a gente mesmo ou para com o semelhante, nós provocamos desequilíbrio nesse universo. E aí a gente tem que retornar para reparar os erros. Então, toda transgressão da lei, todo pecado, no dizer das religiões tradicionais,
toda ofensa que nós fazemos ao semelhante, todo prejuízo, nos impede de continuar evoluindo. Nós temos que voltar para corrigir o erro que nós cometemos, né? O livro, o Chico Xavier tem livros belíssimos e eu não li todos ainda, não deu tempo. Não sei o que eu fico fazendo, não deu tempo nem de ler a obra do Chico toda, né? Eu não fico comprando essa livraiada que sai aí não, porque tem água limpinha recebida pelo Chico. Não quer dizer que não sejam muitos deles bons, desses que estão saindo. Mas ainda não deu tempo de ler tudo. A prioridade é o Chico. Outra coisa, tem muitos deles que eu já li e reli. Estou relendo a série André Luiz, não sei qual a vez que eu estou relendo. E às vezes eu começo, chego no segundo, terceiro volume, paro. Agora eu vou até o final, porque é preciosa essa série que começa com o nosso lar, né? Eu acho que se a gente aprendesse as lições que Kardec trouxe e essa série de André Luiz, a gente ia voltar muito mais harmonizado para o plano espiritual. Mas tem 2 livros que não faz parte dessa série que eu tenho uma predileção extraordinária por ele. Um é o Paulo Estevam, a história do apóstolo Paulo. No meu entendimento, ele e Madalena foram os maiores cristãos de todos os tempos depois do Cristo, pela transformação que eles fizeram. Paulo estava perseguindo os cristãos, de repente Jesus revela para ele que a verdade estava em outra direção, ele estava indo para cá, ele virou para cá, nunca mais voltou atrás. Madalena era uma mulher da vida, hostilizada naquele tempo, né? Os próprios apóstolos não aceitaram a companhia dela pelo preconceito, e ela foi conviver com os leprosos. O mérito dela foi tão extraordinário que foi para ela que Jesus surgiu quando ele, depois de crucificado, ele retorna no corpo espiritual, foi para ela que ele se apresenta. Então, é alguém que fez uma transformação tão grande que a gente precisa buscar. Então, um deles é o Paulo Estevam. O outro é um livro chamado Boa Nova, um livro de 30 capítulos, fininho, do escritor brasileiro Humberto de Campos. Humberto de Campos desencarnou em 1934, depois de muito sofrimento. Em 1938 ele mandou Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e esse livro. Um dos 2 foi nessa data, e logo depois o outro. Nesse livro, Boa Nova, ele fala ali no capítulo 2, ele fala de Jesus e o precursor. O precursor é aquele que veio aí na frente para falar da vinda de Jesus. Ele se refere a João Batista. João Batista, filho de Zacarias e Isabel, que era parenta de Maria de Nazaré. Apesar da diferença de idade, elas tinham uma afinidade tão grande que quando Maria ficou sabendo, quando o Espírito anunciou para ela que ela ia ser a mãe de Jesus, a primeira coisa que ela fez foi correr ao encontro de Isabel para contar aquele fato maravilhoso. Isabel já estava gestante, cerca de 6 meses por aí, né? Ela não tinha tido filhos. Naquele tempo a alegria era ter muitos filhos, essa é minha filha, aquele é meu filho, né? E eles não tinham, pediam a Deus para ser pais, né? E quando ela fica, é anunciado que ela seria mãe de João Batista, o Espírito falou para Zacarias, ele era um dos trabalhadores do templo, que ela ia ser mãe, ele duvidou. E o Espírito falou que o nome que o filho era para ter, e que ele, Zacarias, ia ficar mudo até que esses fatos se dessem. 9 meses de mudez, né? Então, quando ele saiu do jejum, explicou. O certo é que, quando Maria vai ao encontro de Isabel, ela saúda Maria com aquela frase belíssima, que é a Ave Maria, que a Igreja Católica depois acrescentou uma segunda parte. Nada contra. Então, quando Maria se aproximava, ela diz: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, porque ela sentiu João Batista mexendo no seu ventre com a aproximação de Maria, que já esperava Jesus, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Que coisa linda. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Eu falava das mães, em geral, das fêmeas dos animais, o carinho, às vezes, a ternura que elas têm com as crias, né?
brinca, educa, educa. Pensa que é tudo na frouxidão, ela tem os processos dela, né? Mas eu fico imaginando o amor que a mãe de Jesus tem por todos nós. E a reverência que a gente tem que ter, não só por Jesus, mas por essa mãe extraordinária, que quer um bem enorme para cada um de nós. Ela nos ama como se nós fôssemos aquele filho do coração e procura nos conduzir ao que importa, né? Então, o capítulo 2, falando de Jesus e o precursor, eu vou dizer só alguma coisa aqui. Procure ler o livro. Boa Nova. Ela conversando com Isabel, Maria fala: por vezes vou encontrá-lo a sós, a Jesus, junto das águas, e de outras, em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes. As pessoas passavam pela estrada e conversavam com um, conversavam com o outro, né? Imagina a vibração do mestre dialogando com essas pessoas, né? Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Carinho para com os sofredores, com os pobres, né? Consta que Jesus, já crescido, um belo dia ele chega, está lá nessa crônica, chega para José e diz: Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade o admitisse em seus trabalhos, para mostrar a importância do trabalho, né? Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio. O esforço próprio, tudo é conquista. Deus é maravilhoso, é nosso Pai. Nós temos uma herança magnífica, mas temos que fazer por merecer. Não tem nada de graça, não tem jeitinho. Então, desde então, ele aperfeiçoou as madeiras da oficina, impunha um martelo e enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. O evangelista João, lá no capítulo 5, versículo 17 do Evangelho de João, João era aquele discípulo mais novo, e ele tinha tanta intimidade, tanta afinidade com Jesus, que ele diz no Evangelho dele que ele se refere a ele como discípulo amado. Não quer dizer que Jesus não amasse os outros, mas é porque eles estavam com o coração mais próximo. Jesus, o Espírito, é uma grandeza extraordinária. Então eu imagino que entre os apóstolos, João Evangelista era aquele mais evoluído daquele grupo. Daí a afinidade que eles tinham, como a gente tem com as pessoas, às vezes da família, às vezes não é da família, né? Então João registra lá: meu pai, Jesus falando, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Tem gente que espera morrer para ir para um céu de preguiçoso. Esse céu não existe. O trabalho é lei da vida. A pedra está sustentando as paredes aqui, né? Alguém está trabalhando lá para que a gente tenha energia. O passarinho trabalha. Quem que cuida da alimentação? Quem que cuida do próprio ninho? Quem que cuida dos filhotes? É ele mesmo. E que dedicação que eles têm, né? Você vê, às vezes, 2, 3 filhotes, o pai e a mãe incessantemente caindo, está voltando e o biquinho está lá, só recebendo. Até que ele aprende a voar e caçar e pronto, né? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, a natureza do trabalho muda. E a gente tem que aprender a fazer com alegria qualquer trabalho que nos cabe. Por mais singelo que seja, por mais grotesco, não ter vergonha não. A gente tem que ter gratidão por poder ser útil. Trabalho remunerado ou não, não importa. Pentear uma criança, por exemplo, é um trabalho maravilhoso, né? O bom é que ela fica quietinha, né, Fátima? Não dá trabalho, né? Dá um banho na criança, né? Mas é uma doçura tão grande que faz bem pra gente, né? Então esse livro, no capítulo 30, ele fala, a última parte, aquela em que, eu vou resumir a história. Lá nesse capítulo 30, João Evangelista, Jesus, ao pé da cruz, antes de partir, ele se dirige, o único homem que ficou ao lado dele era Maria Madalena e Joana de Cusa, né? E outras mulheres estavam ali próximos a ele na crucificação. E aquele quase menino, João Evangelista, Jesus se dirige a Maria e fala: mulher, eis o teu filho. Ou seja, da agora para frente ele vai cuidar de você. Filho, eis tua mãe. E ele honrou esse compromisso. Nesse capítulo 30 do Boa Nova,
Humberto de Campos conta que ele arranjou uma casinha que dali se avistava o mar. E ele estava trabalhando numa cidade próxima, me esquece o nome da cidade, evangelizando as criaturas. De vez em quando, certamente, ia visitar Maria. E ela tratava as pessoas que a procuravam com tanto carinho que eles a chamavam de Santíssima. Então ia à casa da Santíssima, receber uma palavra boa, uma comida, um afago, um carinho, né? Então, lá conta que um belo dia chega um mendigo e ela pensa assim: eu conheço essa voz, parece que eu conheço. Era Jesus que veio buscá-la na sua desencarnação. Carinho enorme de um filho para uma mãe maravilhosa, né? Então ela estava antes dessa fim. Nesse capítulo 30 ela fala assim, ela recorda na velhice, desde os mais tenros anos, quando conduzia a fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que Jesus dispensava a todas as criaturas. Viandantes misérrimos vinham à sua casa modesta louvar o filho idolatrado, que sabia distribuir as bênçãos do céu. Tratava todo mundo com generosidade, com carinho, com suavidade. Imagina o envolvimento do sentimento de amor dele para as criaturas. Que privilégio dessas criaturas conviverem com ele, mesmo estando passando por situações de miséria, né, de sofrimento. Com quem Levo recebia os hóspedes inesperados que suas mãos minúsculas conduziam à carpintaria de José. Ele trazia as pessoas. Lembrava-se bem, isso era uma velhice, lembrando. Lembrava-se bem de que um dia a divina criança guiara à casa dois malfeitores publicamente reconhecidos como ladrões. Para ele eram irmãos, que naquela condição estavam equivocados, mas que iam evoluir, iam se libertar da ignorância. E era de ver-se a amorosa solicitude com que seu vulto pequenino cuidava dos desconhecidos, como se fossem seus irmãos. É o que ele faz com todos nós. Vocês acharam que eu esqueci do mandamento de Maria, né? Isso é só a introdução. Tem um livro chamado De Jesus para os que Sofrem, de um professor chamado Clóvis Tavares. Ele escreveu também um outro muito bonito chamado 30 anos com Chico Xavier. São obras que quem está na doutrina espírita tem que conhecer, tem que ler, tem que reler. As únicas férias que o Chico teve na vida foi quando ele foi passar uma semana numa cidade do Rio de Janeiro, não sei se Niterói, não me lembro, faz tanto tempo que eu li, na casa desse professor. Ele tinha uma escola, tinha o centro, né? E o Chico foi passar lá, próximo ao mar. O Chico estava cansado, foi passar lá uma temporada, né? Então esse professor, nesse livro de Jesus para os que Sofrem, no 30 anos com o Chico Xavier, ele dá mais detalhes sobre essa estadia do Chico lá. Nesse aqui, ele fala que uma vez ele fazia uma reforma na própria casa. Professor modesto, tinha pouco rendimento, alunos pobres, né? Ele fazendo a reforma da casa, ele dividiu um cômodo lá, para, enquanto os pedreiros estavam ali, depois do almoço, descansando, ele de cá ele estava cuidando de corrigir tarefas, provas, programando aulas, né? E uma vez ele escutou, sem intenção de estar desbilhotando, e ficou surpreso quando ele percebeu a conversa entre os pedreiros. O mestre de obra, numa hora dessa, o pedreiro ou joga a conversa fora, falando de coisas que não interessam, ou vai tirar um cochilo para ali, outro ali, que é muito revigorante, é muito bom, o engenheiro sabe disso. O tanto que é bom essa tarefa, desse repouso depois do almoço, às vezes 15 minutos, ele vem com a energia toda, como se estivesse chegando pela manhã, né? Eu ficava espantado quando chegava do trabalho e via um outro pedreiro lá cochilando depois do almoço. Como é que consegue? A pressão em cima de mim no trabalho era tanta que você não relaxava para dormir, né? Agora, depois de aposentar, esses dias a neta chega lá e fala: cadê o vovô? A vovó fala: ele está dormindo. Ele é preguiçoso? Não, ele está só cansado. Uma outra amiga nossa, que eu acho que a senhora conhece, Dona Rosa, seu Alonso, trabalha com dinamismo enorme. Seu Alonso sofreu um acidente há pouco tempo, operou pela segunda vez a coluna agora, e ela se desdobra para ampará-lo. E não deixa de receber gente da cidade do interior para acolher, né? Então, esses dias ela tem uma afinidade com a minha mulher, é uma das rosas da minha mulher. Minha mulher tem várias rosas, tem a rosa de luz, tem essa rosa, tem outra rosa, cheia de rosa, né? E
sobra para mim o perfume da bondade da minha mulher que conquista todo mundo, né? Ela tem que me aguentar, é o contrapeso da história dela, né? Então a dona Rosa chegou lá, não tinha dormido direito, porque teve que acudir o senhor Alonso uma noite, e cedinho teve que levantar cedo, porque alguém que estava hospedado lá tinha saído. E ela chegou cansada, procurando serviço, para pintar pano de prato, para fazer isso, para fazer aquilo, um dinamismo, né? A Wanda falou, a senhora vai descansar. Pôs ela deitada lá, pôs o ventilador, pôs a televisão ligada baixinha só para dar um... Nisso eu estava dormindo. Quando eu acordo, fico sabendo que ela está lá, falei, ela é preguiçosa também, contando para ela, deu uma gargalhada maior do que essa sala, né? Porque ela não para, né? A visão da criança é essa, né? Então esse pedreiro, ele dizia assim, na hora do almoço, ele fazendo uma pregação para aqueles que trabalhavam com ele. Muitos usam esse tempo para maledicência, para falar de obscenidade, né? E ele diz assim, pois é, irmãos, no caminho espiritual o que importa mesmo é obedecer ao que é justo e certo, é ser fiel a Deus. A gente não sabe onde ele descobriu esse mandamento de Maria. Olha que coisa linda. Por isso não me esqueço do mandamento de Maria. Como nós estamos curiosos, os pedreiros também. Mandamento de Maria? Perguntou um companheiro, em tom de estranheza, mas de interesse, querendo saber. Sim, meu irmão, chama o mandamento de Maria ao único mandamento dela, único que o Evangelho registra. Muitos de nós olhamos, mas a gente não sabe ler. A gente lê e passa por cima, né? Foi numa festa de casamento em Caná da Galileia, na terra e no tempo de Jesus. Aquela festa de casamento em Caná da Galileia, naquele tempo as famílias numerosas, os parentes vinham de longe, e muitos traziam alimentos também para compartilhar das despesas, porque era muita gente numa casa só, né? Às vezes o vinho, né? Que era comum na época. E chegou num ponto que o vinho acabou, e Maria chega para Jesus e fala, eles não têm mais vinho. E ele disse para ela, parece até que de uma forma ríspida, grosseira, não é, a minha interpretação foi essa, mulher, não chegou ainda a minha hora. Certamente porque ela já tinha percebido isso, presumo eu. E ele multiplicava os alimentos na casa, né? É aquela história de mantimento de São Pedro, né? Que a maioria conhece a história, né? Não acaba, né? Quando você compartilha, a coisa multiplica. Então, ela ignora aquela fala dele de que não era chegado o tempo e fala para aqueles que estavam servindo, os convidados, fazei tudo o que ele vos disser. É o mandamento de Maria. Ela disse isso para aqueles que estavam trabalhando naquela casa, mas vale para nós. Fazer tudo o que Jesus disse para nós. É preciso levar a sério. Claro que a gente não vai fazer isso de uma hora para outra. É preciso colocar na cabeça de que a gente tem que fazer do objetivo maior da nossa vida, viver o que o Evangelho ensina, sem descurar dos nossos deveres, dos nossos compromissos. Viver cristamente, mesmo enfrentando as dificuldades do dia a dia, as incompreensões. Aí é que precisa, aí é o local, né? Não é devolver as pedradas daqui, é ser generoso com quem é mesquinho, né? O exemplo de obediência, da submissão de Jesus àquela observação carinhosa de Maria, eles não têm mais vinho, o exemplo é nosso. Não tinha chegado a hora, mas a mãe pediu. E continuou, o mandamento de nossa Mãe Santíssima, breve e completo, é este: fazei tudo quanto ele vos disser. E explicou em sua singela linguagem, temperada de fervor e humildade, que o mandamento de Maria, na verdade, obedecer a Jesus, é fazer tudo o que ele nos ensinou. Há algum tempo eu trabalhava num mutirão de ampliação de uma casa de um companheiro que trabalhou com a gente em mutirões comunitários há muitos anos. Às vezes ele atravessava a cidade com o dinheiro do ônibus só da ida. Chegava lá e falava, Gebaldo, me dá o dinheiro do ônibus da volta, porque eu vim sem nada. Eu falei, eu pago o dia para você, porque eu sabia da família, não quero dar o meu trabalho. E pegava só o dinheiro, né? Então, quando os filhos dele foram crescendo, nos chamou, nós juntamos o grupo, fomos lá ajudar a ampliar a casinha dele, né? Separar duas meninas do menino, que estavam crescendo e ficando no mesmo quarto, não dava certo. E isso oprimia, né? E um irmão da esposa dele, Luiz de qualquer coisa, não é só Luiz não,
humilde, bom, silencioso. Você falava para ele, fulano faz isso aqui, ele vinha caladinho e está fazendo. Fulano, para isso aí, vem me ajuda aqui. Ele caladinho ia lá e fazia com boa vontade, com carinho. Mas ele faltava muito. Um dia eu falei para a irmã dele, eu gosto demais do Luiz, e ele falta. Ele falou, porque tem dia que ele tem que ajudar a esposa, ele está desempregado, e ela faz corte de cabelo e tal, tem dia que precisa dele lá, ele não vem. Eu gosto demais dele. Aí ela responde assim, ele sempre foi bom. Era o mais jovem dos irmãos. Quando meninos, nós tínhamos ciúme dele com a minha mãe, ela contando. Agora observa, depois de adulta ela foi compreender, que ela foi recordar, foi compreender. Naquele tempo, parecia que a mãe gostava mais do Luiz, mas não era verdade. A mãe pedia, Fátima, faz isso. A Fátima falava, já vou, mãe. E não ia. Não é o seu caso, não é? Ela faz. O Luiz caladinho pegava e ia lá e fazia a tarefa da mãe. A mãe falava para o filho, Edson, faz isso. Vou não, mãe. Não é assim, isso é só um exemplo. Fica calmo. Não precisa me esperar lá fora, não é só uma brincadeira. E tem história de esperar, vou te esperar lá fora, eu te pego lá fora. Não é o caso, né? Aí o Luiz caladinho ia lá e fazia. A mãe, que não era boba, tinha muito o que fazer, muita tarefa, com tantos filhos, passou a pedir só o Luiz para fazer isso, fazer aquilo, porque para que perder tempo, né? Ela precisava daquela tarefa feita. Aqueles hora fazia, ela não fazia, hora falava que ia, não ia, hora falava que não ia. Então o Luiz não tinha disso não, falava e ia. Então ela falou que ele era bom desde pequeno. Está vendo que coisa boa? Obedecer à mãe. Temos que seguir esse exemplo, obedecer à mãe de Jesus também, procurando fazer tudo que Jesus nos ensinou. Aquela ordem sempre atual, vale para todos nós em todos os tempos. Obedecer a Jesus de uma forma consciente, sabendo que devemos fazer isso, de uma forma voluntária. Nos mutirões, quando alguém reclamava, essa enxada está assim, não reclama não, senão você não vem mais. Tinha que trabalhar de graça com alegria, dando solução para os problemas que surgissem, né? Eu procuro fulano, ele resolve esse cabo aí que está fora do lugar, né? Mas para brincar com a pessoa, né? De uma forma sincera, obedecer a Jesus de uma forma sincera, desimpedida, porque no geral fala, não, hoje eu não posso, não está chovendo. Tinha um pedreiro que falava, a mulher falava para ele, seu Gebaldo vem hoje, não está chuviscando. Ele falava assim, você não conhece o seu Gebaldo, a gente trabalhava uma vez por semana, eu vou faltar um dia, está chuviscando, vai chuviscar o dia inteiro. Às vezes tem um lugar lá coberto que você pode trabalhar lá de baixo, não tem problema, não tem por que faltar. Nisso eu estava lá fora buzinando, né? Então obedecer a Jesus de uma forma amorosa. A gente tem que aprender com a perseverança. Sem perseverar a gente não faz nada. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, as obras dos homens, né? Jesus afirma no Evangelho de João, parece uma coisa presunçosa, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele fala que Jesus presidiu a formação da Terra. A Terra foi construída por ordem dele, com os engenheiros siderais, tem também. Está lá no A Caminho da Luz, né? Assim como você pega um mestre de obra, um pedreiro, um servente, para fazer uma obra qualquer, então ele usou os materiais cósmicos para construir a Terra. Se derem, por exemplo, ingredientes para fazer os biscoitos aí para uma mulher ou mesmo um homem que abre aquilo, vai ser um cheiro gostoso, um sabor gostoso, né? Se der para mim não vai sair nada. Eu só sei pegar e provar, né? Eu de vez em quando sei para a mulher, não está na hora de provar, não? Na cozinha eu sei rachar uma laranja em 4 partes e descascar uma banana, tirar aquele sujo, né? E aquela colher, tem uma colher boa na cozinha, né? Falta de afinidade com a cozinha. Por enquanto, vai chegar o tempo em que a gente vai ter que aprender todas as coisas. Ora numa encarnação, ora noutra. Eu tenho um netinho de 10 anos, que esse vai ser mestre cuca, porque ele gosta de cozinhar. Vovó pega o papel lá, quando começa a dar uma receita lá. Eles são curioso, quer saber como é que faz, né? Então a essência da mensagem de Jesus, a doutrina dele é a expressão mais pura a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor Deus, nosso Pai, né?
No livro dos Espíritos, a questão 625, ele tem 1019 questões. É um livro fascinante, porque você lê uma questão, você fica curioso para saber o que a outra está perguntando, o que está respondendo. É instigante a leitura do livro dos Espíritos. Procurem deixar à mão e experimente para ver se consegue ler só uma pergunta e uma resposta. Ele motiva a gente a leitura. E ali tem ensinos fundamentais para a nossa vida de espírito eterno. Para a gente aprender a cumprir os deveres, a se harmonizar com as pessoas, com nós mesmos, né? Então Kardec pergunta, qual o tipo, qual é o espírito mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para ele servir de guia e modelo? A resposta são as 5 letrinhas: Jesus. E Kardec diz, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. É um modelo. Claro que nós vamos levar milênios para chegar no estágio dele. E aí ele já está muito na frente da Bíblia. Toda a moral dele se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. O egoísta não se compromete. O outro está passando fome que morre. Né? O orgulhoso acha que é melhor do que todo mundo. Bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Eu tive no trabalho um cliente da empresa onde eu trabalhava, chamado Pacífico. Eu tenho uma saudade do Pacífico. Um mensarrão desse tamanho, magrelinho, suave, sereno, pacífico mesmo. Eu falava lá, Pacífico, mas o seu nome foi um carinho, né? Eu sou calmo mesmo. Ele até para falar, ele fala devagar, sabe? Há muitos anos eu não vejo o Pacífico e não esqueço dele, pela suavidade dele, né? Pela humildade. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm puro coração. No outra parte do Evangelho, Jesus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, purificar o coração é uma forma de a gente purificar também o nosso verbo, a nossa fala, as nossas conversas, né? Deixar aquelas coisas que não são corretas e aprender a falar só o bem, só coisa boa, só coisa construtiva, evitar críticas, né? Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, os que são misericordiosos. Perdoar as ofensas se quiserem ser perdoados. Por que a gente tem que perdoar para ser perdoado? Porque se a gente não perdoa, a gente mostra que não aprendeu a lição da fraternidade. Enquanto alguém me ofende e eu não perdoo, eu não estou sendo amoroso com a pessoa. Ela tem direito de ser ignorante como é, e eu tenho o dever de ser generoso para com ela. Quando nada com o pensamento. Se não puder falar, porque pode às vezes até ofender, né? Praticar o bem sem ostentação, fazer o bem com naturalidade, até que a bondade seja em nós uma segunda natureza. Se pensar só no caminho de favorecer, de ajudar o outro. E nós temos a oportunidade a todo momento, no trânsito, por exemplo, em vez de revidar as ofensas, favorecer para que ele saia do estacionamento, para que ele saia do prédio onde está, né? Favorecer para que alguém passe pela rua, o sinal está fechado. Por que eu vou ocupar aquele lugar se tem alguém querendo sair? Vamos ser generosos. Julgar a vós mesmos antes de julgar os outros. Quando eu digo, fulano é teimoso, olha, tem 3 dedos para cá, ó, um para lá. Quem que é mais teimoso, né? Humildade e caridade é o que ele não cessa de recomendar e que dá o exemplo. Jesus dá o exemplo. Orgulho e egoísmo é o que ele não cansa de combater. E ele não se limita a recomendar a caridade. Ele põe a caridade, em termos bem claros, uma condição da felicidade futura. Sem caridade, a gente não vai ter alegria nem agora nem depois. Quando a gente aprende a ser generoso com as pessoas, mesmo aqueles que não são, com o tempo vão se transformando, vão aprendendo pelo exemplo. Olha, eu agredi o fulano, ele não responde, não devolve a agressão. O que será que foi, né? Tem um conto, um breve conto de um escritor americano que viveu de 1807 a 1882. Eu não tinha nem nascido ainda desse ano. Em 1882 ele morreu, né? 1882. Ele foi um popular poeta americano chamado Longfellow. Henry Wadsworth, sei lá como é que pronuncia, Longfellow.
Então, o irmão X, que é o mesmo Humberto de Campos, no livro Pontos e Pontos, na introdução, ele coloca esse conto de Longfellow. Olha que coisa bonita. Ele fala a história de um monge que passou muitos anos rogando a visão de Jesus. Queria que o Cristo aparecesse para ele. E ele exercia tarefas humildes lá no mosteiro, né? E ele não esquecia aquela ideia. Vivia numa cela humilde, né? Uma cama, um tamboretezinho, a vasilha com água, né? Certa manhã ele orava, ele viu Jesus ao seu lado e caiu de joelhos em jubilosa adoração. Jesus atendeu o anseio dele e recebeu a visita. Mas nesse momento, olha que sofrimento, pai. O sino do mosteiro badalava, lembrando ele que era hora de ele cuidar das obrigações dele lá na portaria do mosteiro, atendendo os pobres, os necessitados, dando sopa, dando alimento, dando veste, dando boas palavras, né? Aconselhando um ou outro. E ele ficou naquela dúvida: eu vou ou eu fico? Aí ele relutou, mas com imenso esforço pediu licença a Jesus e foi cumprir o dever, as obrigações que eram dele. Serviu pacientemente ao povo no grande portão do mosteiro, não obstante amargurado para ver interrompida aquela contemplação indescritível, né? Quando ele volta à cela, após cumprido o dever, oh maravilha! Chorando e rindo de alegria, observou que o Senhor o aguardava no cubículo e, ajoelhando-se de novo no êxtase que o possuía, ouviu o mestre que lhe disse bondoso: se houvesses permanecido aqui, eu teria fugido. Uma explicação para nós aqui: quando a gente cumpre os deveres, Jesus está do nosso lado. Por menor que seja o dever, se a gente cumpre, Ele está nos assistindo. Ele não aparece fisicamente para nós, mas as vibrações boas que Ele tem para nós, as promoções que Ele nos dá na forma de conquista de amizade, de oportunidade, de alegria, né? Da alegria de viver, né? Então, pequenas ou grandes, nós todos temos tarefas e temos que aprender a fazer todas elas com amor. Deus pentear uma criança, né? Molhar uma planta que está lá enfeitando a casa, né? Aliás, esse tempo de enfeitar a casa, é importante esse enfeite. Muitos valorizam muito aquele velhinho barbudo de roupa vermelha, né? De um riso muito feio. Não sei como é que encanta as crianças, né? É uma deformação do Natal. Porque Natal é aniversário de Jesus. Não tem nada a ver com Papai Noel. E outro, o aniversariante é Ele. Nós é que precisamos presenteá-lo. E qual é o presente melhor que a gente poderia dar a Jesus? Um coração puro, um coração sem mágoa, um coração sem ódio, uma vida que a gente luta para eliminar os vícios, a maldade que há no nosso pensamento, na nossa mágoa. Às vezes mágoas antigas a gente carrega, fazendo mal para a nossa saúde, porque a gente não aprendeu a aviar as receitas de Jesus, de perdoar. Ou seja, não aviar as receitas de Jesus faz aumentar o nosso sofrimento. Quando você perdoa, é como se você se libertasse de um peso inútil. Aí você fica leve. Aí você se harmoniza com o próprio anjo da guarda, e ele quer o seu bem, aí ele vai te dar ideias generosas para as soluções da vida, de uma forma anônima, às vezes enquanto a gente dorme, né? Então, oferecer a Jesus o presente do nosso coração renovado, em cada Natal. Em cada ano a gente pode melhorar mais para que o presente seja cada vez melhor, né? Então é importante nesse período a gente refletir, avaliar a nossa vida, somar as bênçãos de que nós temos sido acumulados. Teve lutas, teve dificuldade, para a gente aprender a vencer as dificuldades. Os Espíritos falam: nós estamos num mundo de expiação e prova, um mundo atrasado ainda. Resolvido um problema, aguarde outro. Eles não são para nos derrotar, são para nos educar para a vida, né? Melhor forma de reverenciar Jesus é seguir os exemplos e os ensinos, aviando o mandamento de Maria. É uma poesia muito bonita, uma quadrinha do espírito Amaral Ornelas, que está no livro Parnaso de Aleituba, que foi o primeiro livro psicografado do Chico, só poesias.
está assim: Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Já pensou a nossa vida sem Maria, sem Jesus? Com esses ensinos, há tanto tempo, o mundo está como está, imagina se não tivesse isso, né? Só que a imprensa divulga muito as coisas erradas, há muito bem espalhado por aí. Há quantos anos essa casa tem uma creche que ampara as crianças? Muitos são hoje adultos, pais de família, cuidando da vida, evangelizados. Olha lá que música bonita. A voz das crianças, né? É um encanto, né? É uma beleza. Tem gente que reclama do barulho na criança na casa. O vovô aqui é música. Quando eu acordo e vejo, ouço os meninos jogando bola lá, às vezes eu até acordo com aquele barulho. Aquilo é música para o meu coração. Valeu a pena construir aquele ambiente para que eles se divertissem. Essa convivência vai ficar para sempre. Meditem sobre as pessoas com as quais nós convivemos, que nos deram coisas boas, às vezes miúdas pela vida fora. A gente não se esquece delas. Porque aquilo soma, aquilo agrega-se à personalidade que nós somos, ao espírito que nós somos, né? Então devemos orar também por essas criaturas todas que ao longo da vida nos beneficiaram. Pedir a Deus perdão pelos erros cometidos, para que nos dê a oportunidade de nos reconciliarmos com esses que nós ofendemos, maltratamos, prejudicamos, né? Agora mesmo eu brincava com o nosso irmão, falando da perseverança, né? Ele disse que é perseverante, eu também sou. Falei, por isso é que eu tenho muita conta para pagar. Quando eu perseverava no erro, era muito erro também cometido, né? Mas graças a Deus a gente acorda e começa a despertar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, louvada seja a nossa Mãe Maria. Muita paz a Deus. Muito obrigado. Sem saber que eu só